queridos professores. Eu me chamo Elton e hoje estarei falando sobre a lição 3 dos primários, que tem como título Para que seja manifesto o poder de Deus. E o objetivo da nossa lição é que o aluno compreenda que Jesus faz das nossas limitações e dificuldades oportunidades para vermos a glória de Deus. E a nossa história bíblica de hoje está escrita no livro de João, capítulo 9. A nossa lição, ela traz a história bem resumida. Então é importante lermos diretamente na Bíblia para vermos os detalhes da história e assim enriquecer a nossa alma. Depois de fazer essa leitura do título da nossa lição, nós vamos receber os nossos alunos. E aí, depois de fazer aquela nossa recepção, onde nós deixamos os nossos alunos conversarem, contar um pouco da sua semana, assim a gente já sabe como é que eles estão, o que eles passaram, se eles precisam de alguma ajuda. Depois de fazer o plano de frequência, a chamada, recolher a oferta, nós vamos para o nosso momento de memorização. E o versículo da nossa lição, este domingo, está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 9, que diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É um versículo muito lindo, que nós possamos aplicar esse versículo na nossa vida, professor. Que a graça do Senhor, ela nos basta. Eu sei que cada dia aparecem dificuldades, mas a graça do Senhor, só ela nos basta. O Senhor, ele nos dá força para vencermos as nossas limitações e as nossas dificuldades. E aí esse versículo na nossa lição está de forma resumida para que seja melhor para a memorização dos nossos alunos. Então, na nossa lição está assim: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. 2 Coríntios 12, 9. Nesse momento é o momento da memorização. A nossa lição, ela nos dá uma opção de memorização, que é pegar esse versículo, dividir em partes e escrever em folhas, levar um barbante, um cordão e colocar como fosse um varal essas partes do versículo. E aí repetir várias vezes com os alunos, depois ir tirando as partes para que eles possam memorizar. Outra opção é, se você tem disponível na sua sala um quadro, você também pode escrever no quadro o versículo e ir apagando as palavras aos poucos, de acordo com a memorização dos seus alunos. Depois de fazer esse momento da memorização, nós já vamos introduzir a nossa história de hoje, falando para as nossas crianças que a nossa história de hoje vai falar sobre uma pessoa que ele tinha uma limitação física. E aí você vai perguntar aos seus alunos se eles sabem o que é ter limitação física. Então você já vai contando a eles que a limitação física da nossa história de hoje é um homem que ele tinha problemas na sua visão. Ele era deficiente visual. E aí você vai enriquecendo, dizendo como uma pessoa que tem deficiência visual, como ela enfrenta problemas, ela não consegue ver a luz, não consegue ver os seus pais, não vê a natureza. E aí você também pode citar outras limitações físicas, como cadeirante, como quem tem limitação auditiva, entre outras, porque aí as crianças elas vão aprendendo. Tem também as pessoas que têm limitações cognitivas. Hoje em dia, nossas crianças, graças a Deus, elas são bem instruídas na vida secular, sobre inclusão, sobre essas pessoas que têm limitações físicas. Mas nós, como cristãos, também temos esse papel de ensinar as nossas crianças a serem inclusivas. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos reforçar isso com as crianças, que elas precisam ser inclusivas, deixar de lado a exclusão, porque nós somos cristãos e nós temos que tratar essas pessoas com igualdade. São pessoas que têm algumas limitações, mas o nosso dia a dia está se modificando para incluir essas pessoas. E nós, como cristãos, como servos de Deus, também temos que nos adaptar para também incluir essas pessoas. Hoje em dia, essas pessoas elas têm acesso a tantas coisas que antigamente elas não tinham, como, por exemplo, o deficiente visual. Hoje eles podem ler. As crianças podem dizer, ler, tia, como que eles não enxergam? E aí você vai falar sobre as formas que foram criadas, né? O braille.
E aí eles conseguem ler. Hoje em dia, pessoas com deficiências visuais têm acesso à Bíblia e conseguem ler, porque aprendeu a ler em braille. E aí você vai trazendo outras coisas para enriquecer sua aula. E você vai dizer essas ações que foram criadas para incluir essas pessoas no cotidiano e levar elas a refletirem. Hoje em dia é assim, mas e na época de Jesus? Como será que essas pessoas viviam? Como será que elas eram vistas pela sociedade? E aí você já começa contando a história, dizendo que certo dia Jesus ia passando e ele encontrou um cego de nascença. Porque a pessoa pode ter essa limitação porque já nasceu com ela, ou devido a algum acidente, ou devido a alguma doença que foi se agravando e perdeu a visão. Mas esse cego da história de hoje, ele era um cego de nascença. Ele nunca tinha visto a luz, nunca tinha visto seus pais, nem a natureza. E Jesus ia passando e viu aquele cego. E Jesus se encheu de compaixão por ele. E ele sabe, crianças, como era visto. Naquela época, as pessoas que tinham limitações físicas, as pessoas diziam que elas estavam passando por aquilo porque elas tinham pecado. Ou até mesmo os pais delas tinham pecado. Então, essas pessoas elas eram excluídas, coisas que nós não podemos fazer. Então, Jesus, naquele momento, ele cuspiu no chão, fez um lodo e com aquela lama ele passou nos olhos daquele cego e disse a ele: vá lavar os seus olhos no tanque de Siloé. E aquele cego, ele teve fé. Ele acreditou que Jesus poderia fazer aquele milagre. Então ele se levantou com toda a dificuldade que um deficiente visual tem, mas conseguiu chegar naquele tanque e quando ele lavou os seus olhos, ele começou a ver a luz que ele nunca tinha visto. Começou a ver o céu, as nuvens, a natureza. E aquele homem ele se encheu de alegria porque ele havia sido curado. Jesus havia feito aquele milagre extraordinário na vida daquele homem. E então, quando os fariseus viram aquilo, eles não gostaram. Então os fariseus começaram a dizer que aquilo era uma armação, que Jesus não podia ter curado ele. Foram perguntar aos pais dele se realmente ele era cego. Então eles tentaram de todas as formas dizer que Jesus não tinha feito aquele milagre, mas aquele homem continuava afirmando: eu era cego, nunca tinha visto a luz, mas Jesus, ele me curou. Então, depois de tudo isso, aquele homem, ele foi expulso da sinagoga, porque ele continuava afirmando que Jesus havia salvado ele, havia curado ele. E aí, depois que ele foi expulso da sinagoga, ele teve de novo um encontro com Jesus. E foi um encontro maravilhoso, porque ele ali conseguiu enxergar Jesus. E além do milagre que ele recebeu, de ter sua visão, ele também acreditou que Jesus era o Salvador. Ele é o Salvador. Então, naquele momento, além de receber a cura, ele aceitou Jesus e ele recebeu a salvação. Então, aquele homem, naquele dia, ele recebeu 2 grandes presentes. Além de ser curado, ele também recebeu o nosso maior presente, que é a salvação. E aquelas pessoas, os fariseus, que tentaram calar aquele homem sobre o milagre que Jesus tinha feito, ele não deu ouvidos, ele continuou proclamando os milagres de Jesus. Mesmo assim, nós devemos fazer. Não devemos ouvir as vozes que vêm mandar a gente se calar, mandar a gente desistir. Não, nós devemos continuar firmes, porque a graça do Senhor nos basta e continuar falando sobre os milagres de Jesus. Amém, professores? Aqui eu fiz só um resumo da nossa lição, lembrando da importância de ler diretamente na Bíblia, para que vocês possam contar a história detalhadamente para as crianças. A nossa história de hoje fala sobre as limitações físicas. Então, para reforçar a nossa lição, a dinâmica que nós vamos sugerir hoje para vocês é que vocês possam levar uma venda. Se você não tiver, leve uma toalha, um pedaço de pano, para que vocês possam vendar os seus alunos. E aí vocês vão mostrar a eles um objeto, pode ser a Bíblia, e você vai colocar em um local, pode ser em cima da mesa. E essa criança ela vai ter que, com os olhos vendados,
chegar até esse objeto e pegar ele. Só que quando você vendar os olhos do aluno, você bota no meio uma cadeira, um cestinho do lixo, e aí você e os demais alunos vai ficar orientando ele. Vire para a direita, para a esquerda, vá para frente. Por quê? Fazendo essa dinâmica, as crianças vão ver como é a vida de quem tem essas limitações. Vão ver a dificuldade e vão ver como aquele homem da história bíblica ficou feliz ao ser curado. Então, essa dinâmica vai reforçar o que nós vamos ensinar a eles. Outra coisa que eu trago hoje para vocês é que nesse domingo nós estaremos falando sobre a Páscoa. Então, as crianças durante a semana, muitas delas foram bombardeadas na escola que a Páscoa é coelhinho, é ovo de Páscoa, né, ovo de chocolate. E aí, nesse momento, você pode reservar um tempinho no final da sua aula para falar sobre a verdadeira Páscoa para as crianças. Se você tiver condições, possibilidade de fazer alguma lembrancinha que reforce também isso, eu trouxe aqui a sugestão para vocês de um cartãozinho que fala Feliz Páscoa com Jesus. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui você pode colar uma balinha, um pirulito, um chocolate e entregar à criança, depois que você falar sobre a verdadeira Páscoa. Também trouxe essa outra lembrancinha feita de EVA, que é o cordeiro, e dentro tem o chocolatezinho. Então, seria bom que vocês fizessem isso para que as crianças aprendam o que é a verdadeira Páscoa e não aquilo que eles passaram a semana ouvindo na escola. É isso que eu deixo para você, professores, nessa semana, lembrando que a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos dá força para vencer as nossas dificuldades. Tenham uma boa aula, nos encontramos na próxima lição.